já que o público é um público, em sua maioria, da área jurídica, eu queria, muito embora fazendo uma análise, né, do cenário político, fazer também uma abordagem jurídica desse cenário político. Eu dou aula de direito, né, há 20 anos, e agora estou afastada das minhas aulas, porque como eu sou professora da Universidade de São Paulo, e a Assembleia Legislativa cuida das contas da universidade, existe uma exigência constitucional de licença não remunerada durante o exercício do mandato. Então, antes mesmo de eu tomar posse, assim que eu fui diplomada, eu pedi o meu afastamento da universidade. Mas eu dei aula por mais de 20 anos de direito penal, mais várias disciplinas dentro do direito penal parte geral, direito penal parte especial. As minhas teses são todas muito voltadas para uma abordagem constitucional do direito penal. Também desenvolvi disciplinas mais específicas, como bioética, conflitos religiosos e segurança pública. Então, realmente tem uma vida aí na área jurídica muito longa. Sempre gostei muito de estudar. Era do tipo aluna Caxias, né? Não estou falando isso porque agora eu sou professora, não. Sempre fui de sentar na primeira fileira, de passar os intervalos na biblioteca. Então, por que eu estou falando isso? Não só porque eu estou falando para estudantes de direito, na sua maioria, mas porque eu sinto no nosso país uma carência de uma análise um pouco mais distanciada, sabe? De uma análise um pouco imparcial, de uma análise jurídica propriamente. E essa carência, ela não é de agora, né? Ela não é da era Bolsonaro, ela já vem da era PT, onde todos os temas são muito ideologizados, são muito politizados, mesmo dentro das faculdades. Era muito comum eu fazer exercícios com os meus alunos, né, levando para eles refletirem sobre uma situação concreta, e eu dava a situação concreta e eles traziam uma resposta. Ah, professor, isso é crime ou isso não é crime. Aí eu mantinha os fatos, idênticos fatos, e mudava os agentes envolvidos. E era assim muito comum. Os alunos mudavam a análise pela alteração dos agentes. E sempre que isso acontecia, eu dizia para eles, olha, vocês não estão sendo juristas, né? Vocês estão fazendo uma análise política, uma análise ideológica. E a gente vem sentindo muito isso, né? Desde a era PT, agora na era Bolsonaro. Quando é favorável, todo mundo acha que está certo. Quando é desfavorável, todo mundo acha que está errado. Existe uma tendência, né, a fazer uma análise global das várias situações, não especificam, não individualizam as questões. E quem é da área jurídica tem o dever de individualizar fatos, individualizar responsabilidades, individualizar fundamentação jurídica. E eu brinco muito com os meus alunos que o direito, né, em regra, a gente trabalha como com aquelas camadas da cebola, né? Você vai analisando as situações e vai tirando as camadas. Não dá para fazer uma análise assim superficial, uma análise rasa, uma análise plana das coisas. E eu sinto uma carência muito grande, já sentia na era PT. Por que eu estou dizendo tudo isso? Pelo que a gente vive esses dias. Porque eu ando muito preocupada com essa tensão entre o poder executivo e especialmente o poder judiciário, né? Tensões entre o poder executivo e o legislativo são preocupantes, mas são mais naturais num Estado democrático de direito. Eu ouso dizer que a própria divisão dos poderes ela está muito alicerçada, né, numa tensão contínua. Você fala assim, não, tem que harmonizar.
tem que harmonizar em parte, porque se harmoniza demais, vira um combinadão e os poderes não exercem aquele que é, né, o seu princípio, que é a sua missão, que é de um fiscalizar o outro. Mas quando a tensão se estabelece entre o executivo e o judiciário, numa situação crescente como a que a gente vem vivenciando, eu acho que todos os cidadãos se preocupam, mas quem é da área jurídica se preocupa em especial. Então, eu queria fazer um pouquinho uma análise com vocês do que está acontecendo hoje, né, entre a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, pedindo para vocês, não importa qual seja a linha ideológica que sigam, né, eu estou muito acostumada no ambiente universitário, que existe uma predominância da esquerda. Então, não sei se isso acontece também no Paraná. Em São Paulo é praticamente universal. Mas, independentemente disso, eu acho muito importante que vocês procurem fazer um exercício, né? Pegar as investigações, as acusações, as imputações, os fatos e mudar as pessoas envolvidas. Né? Então, instaurar um inquérito contra o deputado X. Imaginar que aquele inquérito, vamos imaginar que esse deputado seja alguém de quem vocês não gostam. Imaginar que aquele inquérito foi instaurado contra um deputado que vocês gostem, com aquelas mesmas acusações, pelas mesmas práticas, e refletir se a reação de vocês seria a mesma. Tá? Esse exercício sempre. Idem quando alguém acusa alguém que vocês gostam e vocês rapidamente dizem que não tem nada de errado, coloque alguém de quem vocês não gostem naquela situação para poder saber se a reação de vocês é uma reação racional, juridicamente respaldada, ou se é uma reação emocional, né? Ideológica, politizada. Eu sei que todos nós somos, né, a um só tempo, emoção e razão. Não dá para você separar 100%. Mas por isso é que é necessário estar sempre atento aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias concepções. Então, vamos por partes. Né? Houve uma situação envolvendo o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, né, que é do Paraná, o terrâneo de vocês, e o presidente da República. O ministro não se sentiu confortável mais no governo, porque ele foi convidado com a promessa de, vamos dizer assim, de carta branca, né? E o presidente, que é da natureza dele, começou, com o passar do tempo, a demonstrar que não havia essa carta branca, né? Que ele gostaria que o rumo fosse diferente, que ele queria ter poder para nomear e opinar com relação a pessoas. O ministro, até em virtude da sua experiência, entendeu que aquilo era uma intervenção indevida, né? No ministério, na polícia, e decidiu sair. Ao sair, até por força de ser uma figura pública com muito carisma, com muita respeitabilidade, entendeu que deveria dar uma satisfação, fez lá a coletiva. E narrou os fatos, conforme a sua percepção. Em nenhum momento o ex-magistrado, o ex-ministro, atribuiu ao presidente qualquer conduta que pudesse ser caracterizada como criminosa. Ele diz que, ao ver dele, querer mudar, né, o delegado-geral da Polícia Federal seria uma intervenção indevida na polícia. É a visão do ministro, do ex-ministro, que não se coaduna com a do presidente e, de certa forma, não tem respaldo nos próprios depoimentos dos delegados, que deixaram claro que é assim, prerrogativa do presidente nomear o delegado-geral da Polícia Federal. Houve aquele desentendimento, diz que me disse, com a deputada, o presidente, né, foi falar que o ministro estava desgostoso porque não teria recebido garantia de ser nomeado ao Supremo. E o ministro, para provar que nunca quis o Supremo, que nunca fez nenhum tipo de compromisso, mostrou os diálogos com a deputada. Bom,
Foi um fato, né, que gerou uma comoção nacional. Eu mesma fiquei muito, muito incomodada com a saída do ministro, pela confiança que todos nós temos nele. E o Procurador-Geral da República instaurou um inquérito. No bojo desse inquérito, o ministro fala da tal reunião. Vem a reunião e pede para a reunião ser divulgada, né, para vir para os autos. O presidente entregou o vídeo e houve o pleito da divulgação do conteúdo do vídeo. Vocês que são da área jurídica, não sei exatamente se tem gente de todas as turmas, mas já devem ter se debruçado, né, sobre o conflito entre intimidade e publicidade, privacidade e publicidade, interesse público, interesse privado. Vocês sabem melhor que eu que haveria ali fundamento para o ministro Celso de Mello tanto decidir divulgar como decidir não divulgar. Tá? Haveria fundamentos para as duas linhas de decisões. Vocês devem conseguir identificar entre os professores de vocês aqueles que são mais pró-intimidade e os que são mais pró-publicidade. Eu poderia citar N autores aqui em cada uma dessas vertentes. Eu, historicamente, podem pegar minhas entrevistas, os textos que eu escrevi, minhas teses, eu, historicamente, sou pró-publicidade. Não é que eu acho que as pessoas têm que ser expostas, que se alguém pegar a foto de uma atriz nua tem direito de divulgar, não é nada disso. Mas no âmbito da gestão pública, eu tenho defendido, já não é de hoje, que a publicidade deve prevalecer. Defendi isso no governo do PT, nos governos do PSDB, defendo isso no governo Bolsonaro. Então, desde o primeiro momento, eu insisti que o vídeo haveria de ser publicado com fulcro nos princípios da transparência e da publicidade. E essa foi a decisão do ministro Celso de Mello. Tá? Eu não vou entrar no mérito do vídeo, mas assim, eu quero falar da parte jurídica. Por que eu estou frisando isso? Porque o ministro agiu respaldado por uma linha jurídica muito consistente, com respaldo na doutrina, com respaldo na jurisprudência, né? E, a meu ver, até acabou, né? Tem muita gente que pensa diferente, eu respeito, favorecendo o presidente na medida em que as frases questionadas foram apresentadas ao público dentro de um contexto, né, que, na minha percepção, afasta qualquer crime. Tá? Pois bem, paralelamente a isso, veio a discussão referente à nomeação do delegado Ramagem, que disseram que era amigo dos filhos do presidente, que teria proximidade com o presidente. Antes dos depoimentos dos delegados, a impressão que todos nós tínhamos era de que havia mesmo uma proximidade muito grande. Lendo os depoimentos, eu já não tive essa sensação. Me parece mais uma relação profissional e houve uma confiança maior porque ele cuidou da segurança do presidente depois da facada. Provavelmente o presidente se sentiu bem protegido por ele. Mas o que eu quero dizer? Que quando o ministro Alexandre de Moraes ele decidiu não deixar o Ramagem tomar posse, ele decidiu no bojo de um momento muito emocional da nação, onde um ministro com muita credibilidade deixava o governo, dizia que havia interferência, onde uma foto foi publicada do delegado ao lado dos filhos, e eu, que hoje sou uma pessoa pública, digo, a gente tira foto em todo lugar, com todo mundo, então essa coisa de foto tem que ser vista com uma certa restrição, um certo cuidado, mas o ministro decidiu não permitir que o delegado tomasse posse naquele contexto. E aqui, tal qual eu disse com relação à decisão do ministro Celso de Mello, eu digo com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Haveria argumentos, tanto para permitir a posse, é prerrogativa do presidente, é ato privativo do presidente, o delegado não tem nenhum inquérito contra ele, nunca foi processado, nunca foi condenado. Então, haveria argumentos nesse sentido. E também havia argumentos no sentido de que, para preservar o próprio presidente, o próprio delegado, o próprio governo, enquanto se apuravam os fatos, doutor Ramagem não deveria tomar posse. Tá? Então, nesse contexto, a decisão do ministro é uma decisão
fundamentada numa linha, né, de argumentação técnico-jurídica, que você pode concordar ou discordar, mas tem fundamento. Tá? Então, assim, o presidente, os seguidores do presidente podem não ter gostado da divulgação do vídeo, podem não ter gostado do impedimento do doutor Ramagem tomar posse, mas, do ponto de vista jurídico, quem tem esse preparo jurídico percebe que não há aí uma perseguição, uma armação, né, um desrespeito, uma guerra entre poderes. Tá? Então, podem divergir das decisões? Podem, nós estamos numa democracia. Né? Decisões judiciais também são atos públicos, passíveis de serem criticados. Então, esse uma questão. Outro ponto completamente separado deste aqui é o tal inquérito das assim chamadas fake news. Se vocês, eu posso até depois pedir para passar para vocês, eu me manifestei em plenário no início de abril de 2019, quando esse inquérito foi instaurado, e levantei uma série de ilegalidades em torno desse inquérito. Não preciso ir muito longe. Né? Um dos elementos a fundamentar o meu pedido de impeachment com relação ao ministro Toffoli, que inclusive está doente, faço votos de que ele se recupere, um dos argumentos que eu utilizei para fundamentar foi a instauração desse inquérito, a meu ver, inconstitucional, ilegal, né? Antidemocrático, ditatorial. E eu falei tudo isso em plenário em abril de 2019. Quando os bolsonaristas, raiz, não estavam preocupados com esse inquérito. Por que o inquérito é equivocado? Os senhores já estão estudando, sabem que no Brasil nós trabalhamos com o princípio acusatório. As investigações, as acusações, né, partem da polícia, do Ministério Público, e o Poder Judiciário tem que manter um distanciamento, uma imparcialidade. O ministro Dias Toffoli se incomodou com ataques feitos ao Supremo. Gente, cuidado com a palavra ataques. Né? Uma coisa é jogar bomba no Supremo, é atirar pedra, é dar tiro. Outra coisa são as pessoas, ainda que mal educadas, ainda que agressivas e grosseiras, dizerem que o Supremo é uma vergonha, dizerem que o Supremo não as representa, dizerem que o Supremo está do lado de A ou do lado de B. Isso faz parte uma democracia. Essas críticas, somadas a uma matéria publicada pela revista Isto É não, Cruzoé, assim, fez com que o ministro Dias Toffoli determinasse instaurasse esse inquérito e, subvertendo todas as regras de distribuição, escolhesse o ministro relator, no caso do doutor Alexandre de Moraes. Doutor Alexandre tem utilizado esse inquérito para fazer o que ele entende que deve fazer, sem dar satisfações para ninguém. Durante muito tempo, o Ministério Público sequer teve acesso a esse tal inquérito. Depois de muita insistência, passou a ter. Quando a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Doge, viu esse inquérito, ela pediu o arquivamento por entender que não havia legitimidade. O ministro se negou a arquivar, o que é uma coisa muito estranha, né? Porque vocês sabem que quando tem divergência entre o juiz e o procurador, tem que passar para o procurador que está acima. No caso da Procuradora-Geral da República, ninguém está acima, ela é titular da ação. Então, a manutenção desse inquérito já foi muito estranha. Quando entrou o novo PGR, entendo que ele errou, deveria ter ratificado, né? Ou seja, confirmado a manifestação da colega anterior. O hoje ministro da Justiça, que era AGU, também errou, né? Porque talvez pela proximidade, por não querer desagradar o doutor Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli disse que o inquérito era válido, né? O inquérito nunca foi válido. Tá? Então, assim, por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Para que ninguém venha dizer que eu estou dizendo isso agora porque o inquérito alcançou o A ou alcançou o B. Eu falo mal desse inquérito desde que ele foi instaurado, falo publicamente, falo juridicamente, porque pedi o impeachment do ministro Toffoli por uma série de razões, esta inclusive. Tá?
O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Com certeza está incomodado, né, nesse ponto, com razão, que os manifestantes foram na porta da casa dele. Mas, relativamente a esses manifestantes, as medidas já foram tomadas, as pessoas estão até presas, o que me parece um exagero. Né? Não concordo que ninguém vá na casa de ninguém, incomodar o sossego, incomodar a família, fazer manifestação. Mas também não acho que é proporcional prender manifestante, né? Por pior que seja a manifestação. Mas ele já tinha tomado as medidas. Agora tem uma moça que parece que não consegue entender, né, limites, que está dizendo que vai na porta do ministro, que vai infernizar a família do ministro. Ele já representou, a Procuradoria-Geral da República mandou os documentos relativos à moça para a primeira instância, o que é o certo, porque a moça não tem prerrogativa de foro. Então, assim, esses casos pontuais, o ministro vem conduzindo como uma vítima, né, entende que foi, representando para a autoridade competente, que é a Procuradoria-Geral da República, e está mandando para a esfera competente. Agora, o ministro não pode, e aqui não tem nenhuma implicância com a pessoa dele, poderia ser qualquer outro magistrado, se entender vítima de um ataque e aproveitar um inquérito que já existe, que foi instaurado por uma finalidade de 1 ano atrás, que já era ilegítimo, para passar a fazer busca contra qualquer pessoa que desagrade o ministro. Ontem eu li a decisão do ministro ao determinar as buscas e apreensões de youtubers, empresários, deputados federais e estaduais. E, com todo respeito, ele não traz nenhum elemento a sugerir que algum ataque estivesse sendo planejado ao prédio do Supremo ou às pessoas do ministro. Né? Ele replica algumas frases, como STF, vergonha nacional, impeachment do ministro A, impeachment do ministro B, e diz que essas frases ganharam muita visibilidade e que isso fere a honra do Supremo, e por isso essas pessoas têm que sofrer busca e apreensão e ter o seu direito de se manifestar nas redes interrompido. E, no caso, ele aproveitou esse ensejo, com todo respeito, a meu ver, sem fundamentação, para quebrar sigilo bancário de algumas pessoas por um interregno de 2 anos. Então, assim, se estivéssemos diante de desvios de dinheiro público, de peculatos, de lavagem de dinheiro, a decisão já seria questionável, porque você não pode pegar o inquérito que está aí e aproveitar esse inquérito para tudo e qualquer coisa. Mas quando você percebe da leitura da decisão que o que a gente está vendo são manifestações do pensamento, ainda que de muito mal educadas, né? Nós não podemos conceder que isso vá para a esfera penal com esse nível de gravidade. Não precisa ir longe. O ministro aproveitou o mesmo inquérito para pegar uma frase dita pelo ministro da Educação e enquadrar essa frase em 6 crimes. Dentre esses 6 crimes, alguns da Lei de Segurança Nacional. Então, assim, muita gente está feliz, né? Eu até tenho falado no plenário, muita gente está feliz com isso, porque como esses deputados são muito, assim, duros, né? Eles ofendem muito mesmo, inclusive muitos me atacam com bastante frequência, as pessoas acham legal. Só que eu tenho alertado, não é legal. Porque, para vocês perceberem que não é legal, que não é jurídico, que não é constitucional, para vocês entenderem, coloquem no lugar pessoas que vocês gostam, pessoas que falam aquilo que vocês entendem que é o certo, mas também de maneira contundente, né? De maneira, às vezes, agressiva. E vejam se vocês achariam que isso é proporcional. Tá? Então, por que eu estou colocando esses 3 pontos aqui? Porque desde ontem à noite, os seguidores mais ferrenhos do presidente estão colocando pilha no presidente, né? Estão, assim, instigando o presidente a entender que esta decisão ilegal, inconstitucional, infundada do ministro Alexandre de Moraes seria um ataque à presidência da República, ao Poder Executivo. E essas pessoas colocam no mesmo patamar essa decisão do ministro,
no mesmo patamar da decisão de não permitir a posse do Dr. Ramagem e da decisão de divulgar o vídeo. E são situações que, sob o ponto de vista jurídico, são muito diferentes. Tá? Então, independentemente do mérito de cada uma dessas decisões, das pessoas concordarem ou discordarem, a gente tem que conseguir estabelecer, sob o ponto de vista jurídico, o que é aceitável, ainda que haja divergências doutrinárias e jurisprudenciais, do que é inaceitável. Hoje de manhã, eu até nas minhas redes sociais, eu desafiei qualquer colega do direito penal a defender que uma única frase, né, falada pelo ministro da Educação possa ser encaixada em 6 crimes. A minha tese de doutoramento se chama Constituição, Criminalização, Direito Penal Mínimo. Eu sempre preguei, né, sempre primei e ensinei aos meus alunos que o direito penal ele é subsidiário, ele é fragmentário, né, ele é um braço forte do Estado e por isso deve ser deixado para o último caso. Eu não estou mudando de posição agora, né, e eu fico muito preocupada quando esse braço mais forte do Estado é utilizado para cercear a palavra, seja a palavra escrita, seja a palavra falada. E eu sempre disse para os meus alunos que quando a gente exagera na resposta, seja utilizando o direito penal quando ele não é cabível, ou quando ele é cabível, utilizando o próprio direito penal além do necessário, nós acabamos desprestigiando o direito penal, né? Então, vejam que coisa triste para o Brasil como nação. Na véspera dessa grande busca e apreensão, né, que foi deflagrada por causa de frases, né, por causa de um bando de mal educado, desculpa, que é o que essas pessoas são, na véspera houve uma mega operação ordenada pelo STJ, tá, numa decisão que eu li, muito bem fundamentada, né? Eu sei que os alcançados estão aí com o discurso de que é politização, que estão usando a Polícia Federal, desculpa, não vem com essa história. A ordem foi mandada, foi determinada pelo STJ, a pedido da Procuradoria-Geral da República, e foi cumprida pela Polícia Federal, onde eles estão investigando desvios milionários de dinheiro público liberado para fazer frente à pandemia do Covid. Os hospitais de campanha não foram erguidos, os EPIs não foram adquiridos, os respiradores não foram entregues, foram pagos, né? Existem contratos estranhos envolvendo o casal máximo do estado do Rio de Janeiro, com isso eu não estou dizendo que sejam culpados, mas os elementos são muito fortes. E nós conseguimos abafar um caso grave, sob o ponto de vista do direito penal, com uma situação que no âmbito penal é absolutamente insignificante. Então, assim, primeiro eu quero que vocês tentem, né, estabelecer essa forma de olhar cada uma das ocorrências que nós estamos vivenciando e, infelizmente, ao que tudo indica, continuaremos a vivenciar, para tentar separar o que tem lógica jurídica do que não tem lógica jurídica e vem sendo politizado por um lado ou por outro, tá? E, sob a perspectiva política, é importante manter a atenção para que a gente não abra portas, né, para situações de conflito que podem não ter volta. Pedido de impeachment de presidente, de ministro do Supremo, de ministro de governo, é instrumento legítimo, tem todo um trâmite. Eventualmente, um presidente renunciar ou ter uma denúncia de um crime comum contra o presidente, contra o ministro, é também normal. Mas, por piores que sejam as situações, nós não podemos conceder, abrir mão de todas as conquistas que obtivemos até agora, né? Conquistas que obtivemos a duras penas. Então, esses discursos
dessas próprias pessoas que foram alcançadas ontem, de endurecimento, de fazer manifestação na porta do Supremo, vamos dizer assim, de cisão institucional, né? São discursos que prejudicam o país, que prejudicam essas próprias pessoas, né? Que já são alvo aí de investigações, e se continuarem nesse rumo, a coisa vai piorar, e principalmente prejudicam o governo, que essas pessoas dizem apoiar. Então, sob o ponto de vista jurídico, é insustentável, né, a gente seguir nesse rumo, e sob o ponto de vista político, não é inteligente. Né? É algo assim que é muito estranho. Né? Então, aqui, eu não querendo ofender ninguém, com todas as críticas que eu tenho à esquerda, e sigo com as mesmas críticas, são totalitaristas, são ditatoriais, desviaram muito dinheiro público, não são mais democráticos do que o pessoal que está aí, mas tem a inteligência de dissimular. Né? Você não consegue ver assim com tanta crueza a maldade do esquerdista. Você precisa observar por mais tempo. O direitista, pelo menos esses que chegaram no poder, eles são toscos. Não vou falar desse jeito. São pessoas tão assim grosseiras, agressivas, que elas dão margem a investigações esdrúxulas, infundadas. E como eles atacam muita gente, as pessoas acabam ficando tentadas a aplaudirem quando eles começam a ter problemas, entendeu? Então, o que eu venho pedindo para todos os analistas da área jurídica, da área política, sobretudo os jornalistas, que no fim vão ser os piores, os mais prejudicados por isso tudo, é que façam uma avaliação mais distanciada. Tá? Saindo um pouco desse capítulo, eu queria trazer um outro ponto que está relacionado, mas dá para ser olhado de maneira individualizada. Com esse inquérito estranho do STF, que ganhou aí as manchetes ontem de novo, né, ele fica ali adormecido. Quando é interessante, ele reaparece. É horrível, gente, isso não é democrático. Mas com esse inquérito estranho, ganhou força um projeto que tramita no Senado, um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, que é um senador que eu respeito, que eu admiro. Mantive muito contato com ele na época que nós tentávamos instalar a CPI da Lava Toga. Fui e sou uma defensora dessa CPI, não para agredir nenhuma instituição como instituição, mas para investigar situações pontuais. Então, deixo aqui registrado meu respeito, minha admiração ao senador. Mas o senador apresentou um projeto que ele está defendendo com unhas e dentes, para, vamos dizer assim, coibir e enfrentar as tais das fake news. E esse projeto fala muito em evitar desinformação. Eu fico pensando, né, o que é desinformação? O que são fake news? Toda vez que um jornalista publica uma matéria que desagrada um político ou um ministro do Supremo, ele diz que é fake news. Pode ser, pode não ser. Mas se a gente começar a intimidar, né, por exemplo, um jornalista que está fazendo uma matéria, está publicando fatos, como é que ele vai ter coragem de publicar? Se a gente começar a intimidar um youtuber que, de repente, consegue levantar algo que a imprensa convencional não levantou, ou porque não investigou, ou porque está recebendo verba publicitária e não tem interesse em comprar briga com o poderoso. Como é que essa pessoa vai ter coragem de falar se ela pode ser constrangida como divulgadora de fake news? Se vocês pegarem a época eleitoral, vão lembrar bem. Qualquer um que levantasse um suposto desvio, uma situação estranha por parte de um político, era acusado de fazer fake news. Os grandes escândalos que ficaram mais do que comprovados no nosso passado recente, no início, eram tomados como fake news. Então, eu tenho muito medo, sabe, de dizer que as pessoas vão ser proibidas de divulgarem, que a desinformação... O que é desinformação? Alguém dizer que, por exemplo, pegou Covid
e tomou cloroquina e se curou é desinformação? Alguém dizer que pegou Covid, tomou cloroquina e teve arritmia é desinformação? É desinformação alguém dizer que pegou Covid e não tomou nada e se curou? É desinformação alguém dizer que fez o isolamento direitinho, que ficou trancado na sua casa e ainda assim se contaminou? É desinformação alguém dizer que andou sem tomar cuidado nenhum e não pegou Covid? É desinformação alguém sustentar que entende que o isolamento piora a situação ou que melhora? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é desinformação e quem é que vai ter poder de definir o que é desinformação. Então, o nosso ordenamento, ele tem vários instrumentos, né, para coibir a propagação de informações inverídicas, de informações falsas, tem instrumentos de responsabilização posterior no âmbito civil, no âmbito criminal. Quando você tem sites, por exemplo, abusivos com relação, destinados a crianças e adolescentes, nós já temos instrumentos para retirar do ar. Sites muito agressivos, nós já temos instrumentos. Então, eu tenho muito medo, porque estão aproveitando, né, que são pessoas assim muito controversas que estão sendo alcançadas, né, pessoas que gostam mesmo de bater forte nas demais, e aí todo mundo fica feliz que essas pessoas sejam alcançadas, ainda que num inquérito absolutamente ilegal, e que uma lei muito aberta seja aprovada para coibir desinformação, sem pensar que amanhã quem pode ser alcançado por um inquérito ilegal e por uma lei esquisita, né? Quem pode ser de alguma maneira acusado, perseguido, calado, sou eu e é qualquer um de vocês. Então, assim, esse distanciamento é importante. Antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu falei no plenário, né? Eu sempre tenho dividido o plenário com um colega do PSOL. E os pissolistas são muito contundentes nas suas falas também, como são os petistas, né? Eu falei, gente, cuidado, hein? Vocês estão aplaudindo aí, estão achando bonito, né? Os bolsonaristas serem calados, né? Mas vocês não ficam atrás na contundência. É bem verdade que, como o nosso país ele é muito mais tolerante com a esquerda, porque os jornalistas são mais esquerdistas, os professores universitários são mais esquerdistas. Então, aquelas falas agressivas, né, dos esquerdistas, falando que ia invadir propriedade dos outros, que ia ter luta com derramamento de sangue, aquilo tudo era visto como normal. E agora as maluquices, que para mim estão no mesmo nível dos direitistas, são vistas como crime gravíssimo, crime organizado. Então eu falei, colegas, cuidado, hein? Porque as mesmas regras que vão alcançar o povo daqui vão alcançar o povo de lá, né? E república e democracia é isso, é a gente fazer o distanciamento na hora das análises, né? Como a nossa conversa não é só jurídica, ela também é política, e eu não sei exatamente como pensa o público que está aqui participando conosco, eu imagino que seja um público mais à esquerda, pela minha experiência universitária, eu acho que nós precisamos tentar de separar um pouco também, sabe? O que é instituição das pessoas que estão nessa instituição. O PT tinha dificuldade para fazer isso e os bolsonaros estão tendo uma dificuldade ainda maior. Eu digo isso com tristeza, porque eu queria muito que desse certo, né? Primeira vez que um governo de direita chega ao poder, né, de maneira legítima, né, com eleição, estão, vamos dizer assim, manchando, né, o nome da direita com esse comportamento tão assim, misturando tanto as coisas, né? Não tem assim notícias de escândalos, de desvios de dinheiros, mas eles não conseguem separar o que é a instituição, o que são as pessoas, né? Então, assim, eu falei hoje no plenário, eu falei de manhã numa live, dei algumas entrevistas. Não é adequado o presidente chamar para si a defesa dos apoiadores que estão sendo alcançados com essas buscas e apreensões. Primeiro que o presidente não sabe o que é que tem lá. Aliás, eu gostaria muito que esse inquérito fosse divulgado na íntegra. O mesmo princípio da publicidade e da transparência que foi seguido pelo ministro Celso de Mello corretamente para divulgar o vídeo,
haveria de ser seguido pelo ministro Alexandre, porque como as buscas já foram feitas, nós temos direito de saber o que é que tem lá. O que que tem lá de tão grave, né? Para justificar tanta confusão. Então, o presidente não deveria chamar para si a defesa dessas pessoas. Porque quando ele chama para si também tudo que essas pessoas fazem. E acaba misturando as instituições, né? Então, por exemplo, acredito que tenha sido uma determinação, não posso afirmar, mas que o ministro da Justiça faça habeas corpus para proteger, para defender o ministro da Educação. E eu li o habeas corpus, não é só o ministro da Educação, são também as pessoas que foram alvos das buscas e apreensões ontem. O ministro, por ser ministro, perde a condição de cidadão? Não. Vocês que são da área do direito sabem que o habeas corpus é um remédio constitucional passível de ser manuseado, né, apresentado, impetrado por qualquer cidadão. Então, o ministro não perde a condição de cidadão, não tem nenhuma ilicitude no fato dele apresentar um habeas corpus. Mas é adequado? É aconselhável? É oportuno? Não. Não, porque ele é um ministro de Estado. Se o ministro da Educação, ainda que, a meu ver, não tenha cometido crime, está sendo acusado, mesmo que injustamente, ele tem que contratar um advogado para defendê-lo. Se os deputados bolsonaristas, os youtubers bolsonaristas, os empresários bolsonaristas estão sendo investigados no inquérito ilícito, no inquérito constitucional, tudo isso que eu falei e reitero. Desculpa, eles têm que contratar advogados para defendê-los. O presidente pode se manifestar como presidente, como cidadão, entendendo que a liberdade de manifestação é sagrada? Claro que pode. Mas misturar, né, as instituições com a defesa individual dessas pessoas não é algo adequado, não é algo oportuno. E, enquanto nós estamos falando do HC, que é um remédio que pode ser manuseado por qualquer cidadão, não há ilicitude. Mas se o ministro da Saúde, da Justiça e o AGU entrarem nas defesas individualizadas dessas pessoas, nós estaremos no campo da improbidade administrativa, porque não pode haver essa mistura. Então, assim, são coisas tão simples, né? Não sei que ano que vocês estão, mas isso que eu estou falando para vocês, um bom aluno de terceiro ano já sabe. Que às vezes a gente fica pensando se os conselheiros do presidente estão a favor ou estão contra ele. Porque não é possível que não tenha uma alma ali dentro que explique esse básico jurídico do presidente. Aí podem dizer, ele não ouve. Ele ouve. Porque quando eu participei com ele na campanha, as oportunidades que eu tive de conversar com ele, ele ouviu. Ele recuou em vários pontos, sabe? Ele compreendeu as explicações jurídicas. Então, assim, como é que pode? Ninguém ali dá um conselho bom para esse homem. Né? Então, não é hora de misturar estações. O inquérito é ilegal, o inquérito é inconstitucional. Agora eu li que o ministro Fachin vai levar para o pleno. É uma boa decisão. Os ministros do Supremo são técnicos. Né? Alguns são mais, outros são menos. Mas, assim, no geral, são técnicos. A rigor, eles teriam que arquivar esse inquérito. Trancar, né, que é o termo correto. Mas se os ataques ao Supremo se exacerbarem, é natural que haja uma tendência de autoproteção. Estão compreendendo? Então, assim, sob o ponto de vista técnico-jurídico, esse inquérito já era para ter sido trancado há muito tempo. Mas, se os filhos do presidente continuarem com esses discursos, né, irracionais, se o próprio presidente não demonstrar que não corrobora esses discursos dos filhos, se esses seguidores, né, esses deputados, meu Deus do céu, que deputados são esses? Seguirem querendo fazer manifestação na porta do Supremo, instigando a população, sabe o que vai acontecer? Um inquérito ilegal vai ser, de alguma maneira, respaldado pelo pleno. Eu estou falando isso porque eu estou contra? Não, eu estou falando isso porque eu tenho 20 anos de experiência, eu sei como é que é. E assim, o comportamento irracional, muitas vezes, ele tem reações irracionais. Né? Então, eu estou avisando.
Eu acredito que esse período que a gente está vivenciando, ele não tem precedentes numa mistura do político com o jurídico, sabe? É uma mistura do político com o jurídico, a meu ver, sem precedentes, né? O ministro Moro, para mim, ele funcionava ali como um anteparo ao presidente, sabe? Como ele tem essa personalidade mais ponderada, essa experiência de magistrado, que precisa ter um afastamento, né? Uma imparcialidade. Ele era um bom quadro no governo. Não estou nem falando do papel dele na Lava Jato, que para mim é excepcional, mas assim, essa personalidade ela era importante ali, que abaixava um pouco os ânimos, né? Eu sempre vi os ministros militares como, vamos dizer assim, aquele poder moderador ali ao lado do presidente, né? Que de alguma maneira poderiam dizer, olha, presidente, não é por aí, vamos ponderar o discurso, né? Vamos dar um passo para trás. Mas de um tempo para cá, eles saíram um pouco desse papel, né? Isso é muito ruim. E eu fiquei muito preocupada com o fato do ministro da Justiça, que é uma pessoa que eu respeito, tive a oportunidade de sustentar no Supremo, quando ele estava lá sustentando também, que eu fui defender que nós pudéssemos nos candidatar independentemente da existência de partidos, né? E eu fiquei muito bem impressionada com a desenvoltura dele, com a participação dele na audiência pública. Eu tenho muito respeito por ele, mas eu não achei um bom sinal ele ter aceitado apresentar o HC. Não porque isso seja proibido, mas porque mostra uma subserviência aos desejos do presidente. E um jurista, né, um conselheiro jurídico, ele muitas vezes tem que fazer o papel de chato. Ele tem que ser aquele cidadão que vai dizer, não, isso o senhor não pode fazer. Não, isso não é legal, né? Isso o senhor não vá por aí. E quando o ministro da Justiça aceitou apresentar o HC, eu realmente me preocupei, né? Então, a gente tem que aguardar, eu estou muito atenta a esse quadro, procurando analisar jurídica e politicamente com distanciamento, torcendo para que o presidente, né, perceba que o compromisso que ele assumiu foi colocar o Brasil acima de tudo, e ainda está colocando a família acima de tudo, né, o que é muito ruim para todos nós, e perceba também os perigos que o país corre, porque até uns 15 dias atrás, falava-se em renúncia, falava-se em impeachment, e se ocorre uma renúncia, ocorre um impeachment, o vice-presidente legitimamente eleito assume, tá? No caso, o general Mourão. De um tempo para cá, estão falando muito de cassação de chapa, que a meu ver não tem fundamento nenhum, mas estão forçando uma situação. A diferença da cassação da chapa para o impeachment e para a renúncia, ela é muito significativa, porque cassando a chapa, tira os dois. Em tirando os dois, existem dois caminhos juridicamente defensáveis: fazer novas eleições ou dar o cargo para o segundo colocado. Então, assim, eu acho muito estranho, sabe, que já estejam querendo pegar o que foi colhido nessas buscas de ontem para levar para o TSE, esse discurso da cassação de chapa, né, que não tem respaldo jurídico, ele vem ganhando força. Então, acho que o presidente precisaria, de verdade, colocar o país acima e perceber, né, que esse orgulho, um orgulho de manter essa postura combativa demais, sabe, de dar espaço para essas pessoas radicais demais, pode jogar o país numa situação muito ruim, né? E eu não tenho mais o que fazer, além de falar, além de alertar, com alguns deputados que eu ainda tinha uma interlocução. Eu, por muitas vezes, cheguei a falar pessoalmente, né? Pessoalmente não, diretamente, né? Pode ser por telefone, pode ser com os colegas lá da Assembleia, que são mais, assim, que a gente encontra mais, falei pessoalmente, mas eles são impermeáveis. Eles são impermeáveis, eles acham que a gente está contra, eles não conseguem entender que a nossa experiência de vida, como advogados, como professores de direito, ela tem algum valor,
né? Tem algum valor. Então, eles não conseguem compreender, né? Hoje eu já vi o deputado federal, acho que é Felipe Barros, eu não sei se ele é do Paraná ou se ele é do Rio Grande do Sul, eu não tenho certeza. Mas ele já está convocando manifestação para a porta do Supremo, dizendo que não vai ficar assim. Então, gente, eles não estão ajudando o país. Eles não estão ajudando o presidente. Eu votei num dos deputados federais, né, desses bem contundentes aí que estão ao lado do presidente. Não voto mais, não voto mais. Nas próximas eleições quero votar numa pessoa de direita, porque eu me identifico mais com a direita, né, com as ideias da direita, com os valores da direita, mas não com essa personalidade, porque faz muito mal ao país. Eu não sei, essa foi a primeira abordagem. Eu fico à disposição de vocês para as perguntas, porque eu acho que fica mais fácil de aprofundar um ponto ou outro. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde, deputada, tudo bem? A gente está com um espaço de tempo bem curto entre as palestras, então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer as perguntas hoje. Mas a gente teve perguntas bem interessantes, teve bastante gente interagindo e assistindo, e a gente agradece a participação da senhora, é uma honra tê-la conosco. E a gente... Eu falei uma hora inteira! Mas não tem problema, foi muito produtivo e a gente fica bem feliz que a senhora tenha participado. Imagina! Obrigada, fiquem com Deus! A gente pede desculpa, mas a gente já tem uma palestra agora às 5 horas também, aí infelizmente a gente não consegue conciliar as duas. Mas muito obrigada. Não tem problema. Saúde para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, muito obrigada. Até mais. Pessoal, agora a gente tem a palestra do Tony Reis.